Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17. Todos acharam? Êxodo capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelos livros, pelos textos bíblicos que já foram lidos. Muito obrigado pelas canções que entoamos. Muito obrigado pela liturgia, pela oferta, pelos ofertantes, pelos dizimistas e pelos dízimos. Mas nesse momento em que vamos parar para ouvir a exposição da sua palavra, queremos que o Senhor coloque em nossa mente uma atenção especial, que o nosso coração se disponha a se abrir para ouvir a exposição da sua palavra, a fim de que essa palavra possa produzir frutos em nossas vidas. Ó Deus, fala com a tua igreja, fala com o teu povo através da sua palavra, e que o teu Espírito que em nós habita possa aplicá-la aos nossos corações, de tal forma que cada dia mais possamos vivê-la para a glória do seu santo e poderoso nome. Ó Deus, e eu, apesar de mim, vaso de barro, segundo as suas misericórdias, que o Senhor possa nos usar como um canal para comunicar a sua palavra. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, o capítulo 17 está inserido no contexto em que o povo de Israel acabara de atravessar o Mar Vermelho, está indo em direção ao Monte Sinai, ao deserto do Sinai.
Deus já havia feito alguns milagres, já havia enviado as codornizes, já havia enviado o maná, sem falar que Deus havia feito o povo de Israel passar aos pés enxutos o Mar Vermelho, quando eles saíram do Egito, por ocasião da 10ª praga, e Deus havia ordenado que eles saíssem do Egito e celebrassem a Páscoa no deserto. No capítulo 17, a primeira parte fala que o povo de Israel se acampou na região de Refidim. Eles estavam numa caminhada, eles estavam peregrinando em direção à terra prometida, que era Canaã, mas eles caminhavam como nômades, levando seus utensílios, seus bens, seus animais e suas casas, que eram tendas, e onde eles paravam, eles armavam as suas tendas, se organizavam, e então ali eles ficavam um tempo. E eles pararam nessa região de Refidim, num local onde ficava no deserto de Sim, e lá não tinha água para eles beber. E ocorre que o povo de Israel entra numa batalha jurídica contra Moisés, pedindo que Moisés seja julgado e condenado por trazer o povo de Israel do Egito a uma região desértica que não tinha água nem para eles nem para os animais. E nessa ocasião, Moisés bate na rocha, a rocha mana água, uma mina surge da rocha, e o povo de Israel bebe aquela água, e então Moisés troca o nome daquele lugar de Refidim para Massá e Meribá, porque o povo de Israel havia entrado em contenda contra o Senhor. Eles não haviam brigado com Moisés, mas haviam contendido contra o Senhor. Se você observar e lendo em sua casa esse trecho, você vai ver que o povo de Israel, nesse momento de contenda, eles questionam: por que o Senhor nos trouxe do Egito? Para a gente morrer aqui de sede. Eles tinham acabado de ver os milagres, o milagre do maná, o milagre da codorniz, o milagre da água amarga que se tornou em água potável. Eles haviam acabado de cruzar o Mar Vermelho, mas mesmo assim o povo de Israel estava questionando a Deus. Não bastasse eles terem passado por essa situação, um deserto que não tinha água, agora quando entra no versículo 8, uma batalha vai se estabelecer, que foi a primeira batalha que Israel travou quando saiu do Egito. E Israel trava batalhas até hoje. Até um dia desse estava em guerra contra os terroristas do Hezbollah e outros países ali ao redor, Líbano e etc. Então essa foi a primeira batalha de Israel quando Israel sai do Egito. Um povo nômade que habitava aquelas regiões, chamados de amalequitas, que eram primos dos israelitas. Eles eram primos dos israelitas, eram descendentes de Esaú. Eles vêm em direção a Israel para pelejar contra Israel, para guerrear contra Israel. Irmãos, observe que o povo de Israel havia passado 400 anos como escravos no Egito. Eles eram habilidosos em fazer telhas, em fazer tijolos. Eles eram habilidosos na arte da servidão. Eles não estavam preparados para a guerra, eles não foram treinados para a guerra. Era um povo que havia sido escravizado por 4 séculos e que agora está saindo em direção à terra que Deus prometeu dar a este povo. Então, eles estão diante de uma grande batalha, de um grande dilema. Os amalequitas, povo acostumado a batalhar, a pelejar, a guerrear,
acostumado com aquela região. E agora eles vão em direção ao povo de Israel que está em Refidim. E então Moisés aqui nos dá algumas lições sobre como enfrentarmos as batalhas da nossa vida. Nós gostamos de usar essa metáfora, nós estamos numa batalha, porque não é uma metáfora nossa, é uma metáfora da própria Sagradas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós somos soldados em meio à batalha. Quando Paulo fala que está prestes a morrer, ele fala a Timóteo que ele combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele usa a metáfora de batalha para ilustrar a vida cristã e suas batalhas diárias. Então, usando esta ideia de batalha e se utilizando, lançando mão dessa história real, deste fato que aconteceu com Israel, quais são as lições que a gente pode aprender para enfrentarmos as nossas batalhas? Ou você não tem batalha? E eu lhe pergunto, qual é a sua batalha? Ou quais são as suas batalhas? Às vezes você está travando 2, 3, 4 ao mesmo tempo. E o que Moisés, Josué, Arão, Ur tem para nos ensinar? Quais foram as atitudes dele? Primeiramente, antes de adentrarmos as lições, eu gostaria, pensando no advento, estamos nas semanas que antecedem aquilo que tradicionalmente nós acostumamos a celebrar, o nascimento de Jesus. Sabemos, né, que é um fato que a gente tem que repetir quase todo ano. Nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, né? Nós sabemos disso, mas isso virou uma tradição e nós acompanhamos essa tradição. Qual é a interferência de saber se Jesus nasceu em dezembro, janeiro, em fevereiro, ou março, ou abril? Qual é a interferência? Na nossa fé, nenhuma. O importante é que ele nasceu, ele veio ao mundo. E quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós percebemos Cristo em todos os livros do Antigo Testamento. E percebemos que algumas personagens do Antigo Testamento são tipos de Cristo. É uma pré-tipologia da pessoa de Cristo, daquele que viria naquele tempo oportuno que Paulo chama de na plenitude dos tempos, né? Então, Moisés é conhecido por muitos estudiosos como sendo um paralelo de Cristo, ou um tipo de Cristo. Por quê? Porque no nascimento de Moisés houve a matança de criança. No de Jesus também houve a matança de criança. Moisés libertou o povo do Egito. Jesus libertou o povo, o seu povo, das garras do maligno e do pecado. Moisés renunciou ao trono. Jesus deixou sua glória e habitou entre nós. Moisés deu a lei ao povo. Jesus implantou a lei nos corações dos teus discípulos, dos teus servos. Moisés fez um tabernáculo para Deus habitar no meio do povo. Jesus fez de nós seu tabernáculo para o Espírito Santo habitar, fazer morada. Moisés morreu no monte. Jesus morreu no Monte Caveira, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E nesta passagem aqui,
que estamos lendo, nós observamos que Moisés, quando levantava as suas mãos, o exército de Israel prevalecia contra o exército amalequita. Da mesma forma, quando Jesus, de braços abertos na cruz, ele nos fazia e nos fez mais do que vencedores. Por esses elementos, Moisés é o tipo de Jesus. E diante dessa batalha, como nós podemos aprender com Moisés a enfrentar as nossas batalhas? E o que é batalha, pastor? Meus irmãos, todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos as nossas inclinações. E pelo fato de nós sermos pecadores, e o pecado nos condicionou a uma vida de sofrimento, a uma vida de desordem. O pecado, ele impôs ao homem um peso que o puxava para baixo, que o puxa para baixo, literalmente, que nos leva, ou que leva o ser humano a uma condenação eterna. Graças a Deus, que Deus, segundo a sua misericórdia, antes da fundação do mundo, planejou salvar o teu povo. Mas o pecado condicionou o homem à morte. O pecado separou o homem de Deus. O pecado criou uma inimizade entre o homem e Deus. É o que Paulo nos ensina em Romanos. Então, por causa dessa condição, nós estamos suscetíveis a doenças, estamos suscetíveis a problemas emocionais, estamos suscetíveis a tomar decisões equivocadas, erradas, e a partir dessas decisões trazer diversos outros problemas para as nossas vidas. Talvez uma decisão errada de ter uma relação sexual antes do casamento com a namorada ou com o namorado, e dessa relação surgiu uma gravidez indesejada. Talvez tomar uma decisão de desobedecer os nossos pais e fazer a amizade com pessoas com as quais os nossos pais nos orientaram a não ter essas amizades, e essas amizades nos influenciar de tal forma que nos condicionou a uma vida de uso de drogas, a uma vida de uso de consumo exagerado de bebida alcoólica. Às vezes, a nossa batalha, e é isso que nós chamamos de batalha, está relacionado a viver com uma pessoa que tem uma visão diferente, que aquilo que Paulo fala de julgo desigual em 1 Coríntios. Às vezes é viver com alguém que pensa em ir para o céu, em agradar a Deus, e outro que não liga para isso, que isso para ele não tem nenhum significado, nenhuma importância. Às vezes é uma doença que se instala num parente, às vezes é o desemprego que bate à nossa porta, às vezes são as dificuldades financeiras pelas quais passamos. Tudo isso podemos denominar como batalhas. E como enfrentá-las? É lógico, por óbvio, que nós temos as batalhas espirituais, porque é bem verdade que todas as nossas batalhas materiais são também batalhas espirituais. Sabe por quê? Porque às vezes pessoas são usadas pelo inimigo, pessoas que não são crentes, são usadas pelo inimigo para causar danos e problemas a nós. E diante dessa situação se instala batalhas. É lógico que de forma maior há uma grande batalha espiritual, no sentido de que
o inimigo das nossas vidas não se alegra com a forma de vida que nós levamos, porque Cristo nos salvou e Ele tenta o tempo todo nos desanimar, tenta o tempo todo nos acusar, tenta o tempo todo mostrar para nós que nós somos incapazes de agradar a Deus, mas ao mesmo tempo nós socorremos da palavra de Deus e vemos que nada pode nos separar do amor de Deus, não é? Mas há momentos que o crente, ele enfraquece, ele minimiza a presença do Espírito Santo, às vezes foca tanto em coisas, foca tanto em pessoas, e deixa de buscar a Deus, e se volta para Deus, e se esquece de seus compromissos. E então, por causa dessa conduta, outras batalhas se travam. Mas para todas as batalhas, sejam elas no campo físico, naquilo que a gente percebe, sejam elas nas batalhas espirituais, nós podemos tirar algumas lições aqui dessa primeira batalha que Israel travou. Qual a primeira lição que eu posso extrair? Olhe para a sua Bíblia. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará comigo. Vamos pensar nesse versículo de trás para frente. O que é o bordão? O bordão é um cajado. E que bordão de Deus é esse? Vocês lembram? Para aqueles que lembram, vou refrescar a memória. Para aqueles que não lembram, vai passar a lembrar agora, ou que não sabem, vão aprender. Quando Deus apareceu a Moisés, isso está registrado no capítulo 4 do livro de Êxodo, o que Moisés estava fazendo? Pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro. E todo pastor, literalmente, ele tinha na mão um cajado, ou bordão, que bordão é sinônimo de cajado. E vocês devem lembrar que quando Moisés se aproximou de Deus, teve todo aquele episódio sobrenatural, a sarça, que era um arbusto típico daquela região, da região desértica de Midian, pegava fogo, mas não se consumia, né? E aí algumas pessoas olham para o símbolo da igreja presbiteriana e perguntam: que repolhão é esse, pastor? É a sarça de Moisés, que o fogo consome, ou seja, o fogo pega, mas não consome. Não é um repolho, né? É uma ilustração da sarça de Moisés. Então, a sarça pegava fogo e não se consumia. E todo aquele episódio que você sabe, Moisés chega, Deus diz a ele: tira as sandálias porque o lugar que você está é terra santa, e tem o chamado de Deus a Moisés, e em um dado momento, Deus diz para Moisés: para tu saber que eu sou o Deus de seus pais, pega esse bordão que está na sua mão, jogue no chão. Ele jogou no chão, virou uma serpente. E Moisés fugia da serpente. E Deus diz: vai e pegue pelo rabo. Quando Moisés pegou pelo rabo, voltou a ser o bordão. É esse mesmo bordão que Deus disse para Moisés: ó, esse bordão agora será o meu bordão. Será com ele que eu te usarei na terra do Egito. Foi com esse bordão que ele apontava para as águas do rio Nilo, para elas se transformarem em sangue. Era esse bordão que ele levantava na presença de Faraó, para que sairaivas, trevas, moscas, rãs, tudo isso acontecesse no deserto, no Egito. Foi com o bordão que ele tocou no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu. Foi com esse mesmo bordão que ele bateu na rocha, e a rocha minou água doce, água potável. E agora ele diz para Josué: Josué, você vai comandar o exército na batalha, mas primeiramente eu vou pegar esse bordão e vou subir para o cume daquele outeiro e vou buscar a Deus e vou orar. Qual é a primeira atitude que nós precisamos ter nas nossas batalhas? A primeira atitude é orar, é buscar a Deus. Nós somos muito falhos nisso.
Nós somos muito falhos nisso. Eu me lembro que lá no seminário, eu estudei no seminário presbiteriano coreano. E os coreanos são famosos por dar muita ênfase à oração. Coitado, todo coreano que eu conheci ao longo da minha vida ministerial, pastor, coreanos cristãos, todos eles sofreram com o brasileiro nessa área de oração. Porque pensa um povo preguiçoso para orar, é o crente brasileiro. E lá no seminário que eu estudei, você podia ser ruim na matéria, mas se você conseguia recuperar. Mas se você faltasse a oração, tinha uma quantidade de falta que você podia levar, e aí você levava advertência. E a cada 3 advertências, você era gentilmente convidado a se retirar do seminário. Eles diziam que aquele irmão que deseja ser pastor e não ora, não serve para ser pastor. Então era muito comum ao longo do semestre irmãos serem retirados ou convidados a sair do seminário por causa da oração. Às vezes eram excelentes alunos academicamente, mas eles não acordavam 5 horas da manhã para ir para a capela todos os dias orar, das 5 às 6:30 da manhã. E, irmãos, São Paulo tem 2 cidades que são famosas pelo frio. A primeira é muito famosa por causa do turismo, Campos do Jordão, que é a cidade mais fria do estado de São Paulo. E a segunda cidade mais fria do estado de São Paulo é Vargem Grande Paulista, onde ficava o nosso seminário. Quando chegava o mês de junho, para tu acordar 5 horas da manhã, a 3 graus, 4 graus, e ir para a capela orar, você tinha que valorizar muito a oração. Não era fácil. Só que lá na Coreia do Sul, o frio é muito maior. Eles não ligam, eles oram. E é isso que Moisés está ensinando a gente. Sabe, muitas batalhas você perde, muitas batalhas você fica envergonhado, porque a primeira coisa que você pensa é como eu posso resolver o meu problema, ou como alguém pode resolver o meu problema, sendo que Deus nos chama o tempo todo fale comigo, porque eu sou especialista em resolver problemas. E falar com Deus é orar, é buscar a Deus, é se dispor para buscar a Deus. A batalha era material, mas Moisés entendia que também era uma batalha espiritual, assim como é hoje e sempre será até que Cristo voltar. Até Cristo voltar. A batalha de criar filhos hoje não é só levá-los à escola, não é só pagar uma boa escola, mas é também orar para que ele não seja influenciado por valores não cristãos. Ter um filho na escola não é só orar para que ele seja o excelente aluno e tenha as melhores notas, mas é também orar para que ele possa dar testemunho de Cristo ali. É uma batalha material e uma batalha espiritual. Um casamento não é só uma batalha material, não é só uma roupa molhada deixada na cama, não é só as meias jogadas no meio da sala, não é só a louça cheia de pratos e talheres sujos, não, é também uma batalha espiritual. Irmãos, eu sou uma das pessoas aqui que mais tem defeito. Eu sou uma das pessoas que mais tem defeito. Pensa um cabo que tem defeito, sou eu, mas muito. Desde que eu casei com a Werli, os meus defeitos se destacaram muito mais, porque ela sempre teve coragem de dizer aquilo que ninguém tinha coragem de dizer sobre mim. Você é assim, você faz isso, você faz isso. Num primeiro momento, humanamente falando, dá um arrepio na cacuruta, né? Dá uma raiva.
E a gente também diz, e você também é assim, e você é assim, e você é assado. E a gente já se arma todo. Mas a nossa irmã Erli orou muito por mim, meu irmão, para Deus mudar a minha vida. Preste atenção. Você pode dar tudo para o seu filho, boa educação, dinheiro, uma boa faculdade. Mas se tu não dizer para ele que a vida não só é matéria, e que a vida também é espiritual, essas coisas não poderão mudar a vida do seu filho. Você pode ter um casamento muito bom, seu marido pode ser muito bom, mas os defeitos dele jamais serão mudados pela força, mas é pela oração que se muda. Porque a oração tem um poder fenomenal de mudar as situações ou mudar o seu coração. Ou a coisa externa muda, ou a coisa dentro do seu coração muda, e você passa a olhar aquilo que te dava tanto medo de forma diferente, porque através da oração Deus te fez enxergar isso. Que muitas vezes a gente ora por um problema pensando que o problema é só externo, mas às vezes o problema é também em nós. E então, sabiamente, a Erli dizia que orava por mim, e a gente fazia joelhinho com joelhinho, olho no olhinho, né? A gente sentava de frente para o outro e com muita raiva ali, às vezes, ouvia o que o outro tinha para dizer sobre os nossos defeitos, e então a gente dizia, não, você está certa, mesmo que a natureza humana não querendo dar razão ao que o outro estava dizendo, mas então a gente reconhecia e através da oração, um abençoava o outro, e isso Deus foi mudando a gente, foi moldando a gente. Não é à toa que o meu casamento de 20 anos atrás, hoje é muito melhor do que era há 20 anos atrás, muito melhor, nem se compara. E o casamento do crente é assim, o casamento começa e ele vai melhorando, amadurecendo, e o amor vai se enraizando, se solidificando, e a oração é quem rega esse relacionamento. A oração é quem trabalha, é quem movimenta essa vida a dois. Um pai que não ora por seus filhos está perdendo o seu filho para as coisas desse mundo. Um casal que não ora um pelo outro está perdendo o seu relacionamento conjugal. Está virando apenas colegas, apenas amigos e não companheiros. É isso que Moisés nos ensina. Moisés chama aqueles camaradas, Josué, Arão, dá uma ordem para Josué e ele diz, eu vou subir naquele monte. Eu lembro de uma historiazinha, não sei se é verdade, é uma ilustração, de uma senhora que estava com o seu único filho, era uma viúva, com o seu único filho, adolescente, 12, 13 anos, muito doente. E ela já tinha se utilizado de todos os recursos que ela possuía, medicamento natural, chamou o médico da cidade, e um dia ela deixou o seu filho na cama, muito mal, e saiu desesperada de casa, passando na frente de uma igreja, ela entrou, dobrou os joelhos e orou para si mesma e para Deus em silêncio. Ela orou dizendo assim, Jesus, eu não te conheço profundamente, mas já ouvi falar que o Senhor cura, o Senhor tem poder para curar. Vá lá na minha casa, meu filho está há meses doente, com uma febre que nunca baixa, não consegue sair da cama, é meu único filho, o Senhor sabe. Vá lá na minha casa, o Senhor sabe onde é meu endereço, na rua tal, uma casa pintada com essa cor, e na porta de casa tem um tapete vermelho, e debaixo do tapete está a chave para você entrar. Entra na minha casa e cura meu filho. Ela fez essa oração sincera, se levantou, saiu atrás do médico, não achou o médico e volta para casa cabisbaixo, mas de longe ela ouvia barulhos na sua casa. Então ela abre a porta não está trancada, e ela vê o menino dela já correndo para lá e para cá dentro de casa, e ela se abraça com a criança, e a criança diz para a mãe, mãe, o médico que a senhora enviou veio aqui e me visitou.
e mandou-lhe dizer que ele tinha achado a chave debaixo do tapete vermelho e entrou aqui para me curar. A oração tem poder para transformar vidas. A oração, ela tem poder para transformar o nosso coração e as circunstâncias ao nosso redor. Moisés é doido, é um louco, alguém pode dizer. Como é que vem um exército guerrear contra seu povo? Uma multidão de pessoas que não sabem guerrear, e ele vai orar. Irmãos, é assim que a gente começa a vencer as nossas batalhas, orando. Essa é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição, olha só o que ele faz. Versículo de número 10. Dê uma olhada. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Eu nunca servi o exército, mas eu já vi muitos filmes que quando o camarada entra no exército, as primeiras coisas que ele vai aprender é segurar o seu fuzil, né? Então, geralmente quem é da artilharia precisa ter habilidade para segurar o fuzil. Você já conseguiu segurar uma coisa com peso mediano, ali 6, 7 quilos, e ficar parado com a mão assim? A dor que dá nesse músculo aqui, posterior, o cansaço que dá, né? Imagine Moisés o dia todo, até o amanhecer, até o nascer do sol, com a mão levantada. Ele não ia resistir, ele já era um idoso. Moisés, quando foi chamado para libertar o povo de Israel, quantos anos ele tinha? 80 anos. Ele já era um idoso. Como é que ele ia aguentar? Olha só, não era só oração, era uma oração intercessória. Enquanto eles estavam intercedendo, o povo de Israel prevalecia. Enquanto eles baixavam a mão, que é o tipo de alguém que afrouxa as rédeas da sua vida espiritual, alguém que se descuida da vida espiritual, o inimigo prevalece. Então, quando Moisés estava intercedendo, Israel prevalecia, e quando Moisés baixava as mãos, o exército inimigo prevalecia. Quando ele levantava a mão, Israel prevalecia. Qual é a segunda lição que eu aprendo? A primeira é oração. A primeira saída para enfrentarmos as batalhas da nossa vida é orarmos, é buscarmos a Deus, é clamarmos a Deus. E não só isso, mas é termos amigos. Nós precisamos ter amigos para compartilhar as nossas lutas, as nossas batalhas. Sabe, eu lembro que muitas pessoas nos procuram para aconselhamento, e às vezes o barco já afundou, e eles só procuram quando o barco já afundou. E aí é um trabalho muito mais dificultoso, porque quando o barco está furado e ele busca ajuda, a gente pode chegar ali com algum objeto colante e tentar tampar o buraco para tirar do rio e reformar o casco. Mas se o barco afundou, o trabalho é muito maior. A gente vai ter que usar máscara de oxigênio para mergulhar, para tentar tirar o barco que está afundado. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, ela se descuidou tanto, ela deixou a situação virar uma bola de neve, ela deixou o barco se torar no meio e afundar, só aí que ela foi buscar ajuda. A batalha ia começar. Moisés disse o quê? Arão e Ur. Moisés tinha aprendido
ia aprender, na verdade, lá na frente, com o seu sogro Jetro, olhando aqui para a cronologia, porque esses fatos aqui aconteceram, deixa eu olhar aqui, aconteceu antes, verdade, não, depois, capítulo 18, logo depois Moisés vai aprender como ele deve liderar o seu povo. Moisés atendia todo mundo sozinho, e Jetro, quando vai visitá-lo e levar sua esposa e seus filhos para a casa de Moisés, lá onde Moisés estava acampado, seu sogro Jetro vê que Moisés ficava do amanhecer até o pôr do sol, atendendo o povo na frente de sua casa, como juiz, julgava tudo. E Jetro chega para ele: epa, você vai morrer, você está sozinho, você tem que criar aí um grupo, e grupo de 1 para 100, 1 para 50, 1 para 20, e você fica responsável para tomar as decisões mais importantes. E Jetro vai ensinar isso para Moisés. Mas Moisés ele tinha uma noção de que sozinho ele não conseguiria enfrentar essa batalha. E aí ele chama duas pessoas, Arão e Hur. Arão era seu irmão mais velho, que logo depois, quando Deus o orienta a construir todo o sistema religioso de Israel, Arão é quem assume essa posição de o primeiro sumo sacerdote à nação de Israel, juntamente com seus filhos. Hur, e aí há uma divergência na tradição judaica, alguns dizem que Hur era filho de Miriam, irmã de Moisés. Outros dizem que Hur era marido de Miriam, irmã de Moisés. Mas o que interessa aqui é que Moisés ele tinha pessoas em quem ele podia confiar, pessoas em quem ele podia compartilhar os momentos de batalha que ele estava atravessando. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos, tempos em que nós estamos nos fechando em nossas casas e nos distanciando das pessoas, e as nossas amizades estão semelhantes às amizades das redes sociais, são todas amizades superficiais. As pessoas estão vivendo e parece que as pessoas não necessitam de se relacionar pessoalmente, parece que as pessoas elas não expressam o que realmente está acontecendo consigo. Tem muita família afundando, jovens agora tem uma série aí na Netflix que está relatando a história de uma jovem que se suicidou. Não sei se vocês estão acompanhando essa série, virou uma febre. E a série vai contando toda a história que cercou a vida dessa jovem até ela decidir tirar a sua própria vida. Muitos jovens sozinhos, isolados, viciados demais em tela, a ponto de ter um grande terremoto dentro de casa se o pai retirar o celular ou tirar a tela. Os pais também só possuem muitas vezes amizades superficiais. Não existe amizade de aprofundamento de relacionamento. Olha, eu estou em crise, meu casamento está em crise, eu estou com problema com meus filhos, eu estou com problema com a minha esposa, eu estou com problema no trabalho. E aí vai estourando vários outros problemas, porque a gente vira uma panela de pressão, e a pressão é tão grande que a panela não suporta e ela estoura. Ao estourar, muitas vezes, fica inviável recolher o resto que sobrou. Às vezes a pessoa vai para um buraco tão profundo, que ele não consegue mais sair de lá, a não ser tomando medicamentos. E muitas vezes esses medicamentos causam outras reações e outros problemas, de dependência química e etc. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos isolando e nós não temos amigos. Nós não temos amigos. Você precisa ter amigos para compartilhar com mais profundidade os problemas e as batalhas pelas quais você atravessa. Você observa aqui no Novo Testamento, há mais de 16 versículos, onde a palavra de Deus fala uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, né? Orai-vos uns pelos outros. Esse termo, uns aos outros, denota a necessidade que temos de nos relacionar e de termos relacionamentos aprofundados e de sairmos da superficialidade. Aí você diz, não posso porque ninguém é confiável. Se você está dizendo que ninguém é confiável, então você está se auto-incluindo. Você também não é uma pessoa confiável. Ou você acha que você é a última Coca-Cola do deserto?
é a pessoa mais confiável do mundo todo. E ninguém é igual a você. Não. Nós não estamos para isso. O que a gente precisa buscar são pessoas certas. Moisés buscou as pessoas certas. Primeiro, Arão era aquele que Deus diz: olha, você está dizendo aí que você é gago, que você tem dificuldade de falar, então eu vou chamar Arão, porque Arão fala muito bem, ele é seu irmão, e ele vai ser usado, vai ser juntamente contigo o porta-voz ao faraó do Egito. Não é à toa que Arão é escolhido para ser o sumo sacerdote. Ele soube escolher as pessoas certas. Ur era alguém de confiança. Sabe como a tradição narra a morte de Ur? Lembra que quando Moisés subiu no Monte Sinai e Deus estava falando com ele, o povo pensou: Moisés está demorando demais, vamos juntar o ouro aqui, vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar, porque esse é o nosso Deus. Lembra disso? Ur foi um dos homens que foi contra aquilo e ele foi assassinado. Era um homem de confiança ou não era? Então você precisa ter amigos. Você precisa buscar pessoas e amigos para compartilhar das suas batalhas. Já é muito velho esse ditado, mas é uma verdade. Nós não somos ilhas. Nós não nascemos para vivermos isolados. Nós necessitamos. É por isso que a metáfora para a igreja é que nós somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo somos cada um membro desse corpo. E ninguém vê, pelo menos na vida real, uma perna andando por aí sozinha fora de um corpo, né? Andando. Onde você vai? Não, vou ali na rua, porque o resto do meu corpo ficou em casa. Eu vou andando aqui. Não. Nós somos a ideia da unidade. O apóstolo Paulo fala que somos um edifício, todos conectados. Então nós precisamos nos relacionar e ter amigos. Não é amigo somente para dar risada, não é amigo somente para jogar bola ou jogar videogame, mas é amigo para orar com a gente. O que eles fizeram? Eles não ficaram lá no pé da montanha, daquele serrotinho, aquela serrinha, esperando Moisés sozinho. Vai, Moisés, vai. Não, eles estavam lá intercedendo junto com Moisés. Esses amigos de final de semana, de futebol, são só colegas, não são amigos. Os verdadeiros amigos são aqueles que dobram os joelhos com a gente, que oram por nós, e que está segurando os nossos braços nos momentos mais renhidos das nossas batalhas. São aqueles que estão conosco em oração e orando por nós literalmente, e disposto a guerrear conosco a nossa batalha, e dizer para a gente: você não está sozinho. Eu lembro que quando eu cheguei, vindo lá de São Paulo aqui, eu estava com início de depressão. Eu cheguei na empresa do meu cunhado disse: não, fica aqui, pode ficar aqui até final do ano, que eu vou lhe dar um salário todo mês. E eu sentado ali no escritório pensando, e uma vez ele chegou, botou a mão, e ele é um ímpio, ele botou a mão no meu ombro e disse: não, Alexandre, pode ficar tranquilo, tudo vai dar certo. Enquanto tu precisar, eu vou lhe ajudar. Não precisei muito tempo não, eu sou inquieto, né? 2 meses depois eu já estava, não precisa me pagar mais não, porque eu vou me virar sozinho. Mas ele fez isso por mim mesmo sendo um ímpio. Sabe, aqueles amigos que chegam: não, pode deixar, meu amigo, vou segurar a peteca contigo aqui. Vou orar por você, vou orar por sua família, e vamos fazer aqui juntos uma corrente de oração, uma vigília, por essa causa, por essa batalha. Mas você pode contar comigo. Você tem pessoas assim, meu irmão e minha irmã? Você tem pessoas que você pode contar, que são seus amigos verdadeiros? Estão dispostos a travar as batalhas com você? Essa é uma das lições que Moisés nos ensina. Primeiro, buscar a Deus. Segundo, ter amigos confiáveis. Terceiro, uma terceira atitude que Moisés nos mostra aqui é que a cada batalha nós precisamos agir com gratidão a Deus. A cada batalha. A gente não vence todas as batalhas, às vezes a gente perde. Você sabe qual é uma das sensações mais difíceis para nós que somos advogados? É você conversar com o seu cliente e ver que o seu cliente realmente tem razão,
tem o direito. Você percebe ali que os códices, seja do direito civil, do direito penal, do direito do trabalho, ampara aquela situação, e então você entra com uma ação e o juiz, não tem direito, toma, você perdeu. Isso é frustrante. Na vida real, às vezes acontece, às vezes você perde uma batalha. Quantas mães já perderam seus filhos para droga, morreram nas cracolândias aí das cidades? Quantas mães perderam seus filhos para o álcool? Filhos que se viciam e se tornam alcoólatras e morrem de doenças ocasionadas pelo consumo do álcool. Às vezes a gente perde essas batalhas no campo material, mas a gente não perde a nossa esperança e a nossa confiança no Deus que nos salvou. Se você for analisar a história de Israel, Israel perdeu batalhas. Eles perderam batalhas. Existiram os motivos, mas eles perderam. Israel era o povo de Deus, mas por causa da desobediência deles, eles sofreram as consequências. E sofrem até hoje as consequências. Mas aqui Moisés está nos dando a lição. Qual a última lição que Moisés nos dá? Leia aí, versículo 13, vamos lá do 13 ao 16. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Josué venceu a batalha. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou o quê? Um altar. Ele chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Moisés edificou um altar. Moisés expressou gratidão. Irmãos, às vezes a gente vence as batalhas e a gente pensa que a gente venceu por causa da nossa capacidade. A gente esquece de dizer glória a Deus. Glória ao Senhor, porque Ele é a nossa bandeira. Aqui mais um nome de Deus. Quando nós vamos estudar os nomes de Deus, aqui é mais um nome de Deus, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. É Ele que é a bandeira que flamula após uma batalha ser vencida. Vocês já observaram que nas guerras, quando um exército toma um povo ou uma região, a primeira coisa que eles fazem é derrubar a bandeira daquele estado e colocar a bandeira do país vencedor, dos vencedores da batalha. É isso aqui que Moisés está dizendo. Ele não fez esse ato de forma literal, ele não pegou uma bandeira com a estrela de Davi, até porque Davi nem existia, e colocou, não. Mas ele estabeleceu através daquele altar que a bandeira de vitória era o Senhor Deus Todo-Poderoso havia dado a vitória a eles naquela batalha. Gratidão. Gratidão. Quer vencer as batalhas da vida? Busque a Deus através da oração. Tenha amigos que estarão orando com você e seja sempre grato a Deus. Seja sempre agradecido pelas coisas que lhe acontecem. Muitas vezes as coisas não vão sair do jeito que nós queremos, mas jamais as coisas fogem da autoridade, da permissão e do plano de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Curve sua face e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por nos ensinar através da sua palavra, que é o livro da vida, como agir e como reagir às diversas situações da vida. Travamos batalhas diárias, Senhor, em diversas áreas nas nossas vidas. Nos ajude, Pai, a dobrarmos os nossos joelhos sempre em oração.
em termos amigos que intercedam juntamente conosco, mesmo quando nós estivermos fracos, sem força, que esses amigos possam nos erguer, possam levantar-nos e levantar as nossas mãos de intercessão. Ó Deus, e que toda a batalha que eu travar, eu possa agradecer ao Senhor, eu possa ter um coração grato e fazer flamular a bandeira da gratidão ao Deus que é a nossa bandeira. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.